Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje estamos falando sobre Libras, língua brasileira de sinais, uma ferramenta de acessibilidade e inclusão social de surdos. Nossas convidadas são a professora Débora Campos e Mariane Stampfel, do Departamento de Língua Brasileira de Sinais da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, agora neste segundo bloco, ficou faltando ainda responder a pergunta que fizemos no primeiro bloco, as diferenças, até mesmo de região para região, até mesmo de país para país, essa diferença há na língua de sinais, né? Sim, existe o regionalismo na língua brasileira de sinais, como, por exemplo, nós temos em Florianópolis, o sinal para depende é assim. Em Fortaleza, o sinal para depende é assim. Um outro exemplo é o sinal, por exemplo, de funcionário, que é utilizado assim em Florianópolis, e existe uma diferença em Fortaleza, por exemplo, um outro sinal. Em Porto Alegre, o sinal para mãe é esse. Em Florianópolis, é esse. Então, existem vários sinais que são diferentes, articulados de maneira diferente em diversas regiões do Brasil. Então, é como se fosse, por exemplo, uma palavra diferente para o Sul e que é falado no Nordeste. O sotaque também entraria como curiosidade nessa nossa conversa? Sim, existe, porque... Na verdade, é porque existem algumas diferenças, assim como se encontra no português, de termos que se utilizam para a mesma coisa, mas termos diferenciados. E o sotaque, essa maneira, né, esse jeito de ser de cada região, também aparece em língua de sinais, sim. Bom, então, entrando agora neste segundo bloco, vamos falar um pouquinho de legislação. Existe uma lei, que é a número 10.436, e que reconhece Libras, ou seja, a língua brasileira de sinais. Eu queria que vocês destacassem os pontos principais, o que, por exemplo, alguma curiosidade, alguma coisa que mais chame a atenção dos nossos telespectadores e dos nossos internautas. Essa lei que reconhece, ela vem como um suporte muito grande para a comunidade surda, porque a partir daí as escolas começam a aceitar a língua de sinais e o respeito à língua de sinais ele é maior, porque antes da legislação haviam muitos empecilhos, como impedimentos, inclusive, para que o surdo conseguisse fazer a carteira de motorista ou conseguisse ter uma carteira de motorista, portanto. Então, a partir da legislação, né, todas essas informações passam a veicular de maneira mais direta em toda a comunidade, os surdos passam a ter uma inclusão maior. Então, antes teria essa dificuldade até mesmo para tirar a CNH, a carteira de motorista. Hoje a lei ampara, quer dizer, a lei dá essa cobertura, facilita mais esse acesso, né, dos surdos, né? Bom, ainda sobre essa questão de legislação, vamos falar um pouquinho também de recursos digitais e tal, mas eu acho que é importante falarmos agora se existe ainda preconceitos com pessoas surdas. Vocês têm dificuldades em acesso, por exemplo, em alguns locais, no ensino, no trabalho, ou seja, essa acessibilidade, né, porque tem essa deficiência de surdo? Na realidade, existe sim o preconceito, ele permanece na sociedade ainda, porque muitas vezes ainda existe na verdade, esse olhar de que há uma deficiência. Então, às vezes existe uma exigência, uma incompreensão por parte de alguns locais, por exemplo. Você tem bancos que obrigam as pessoas a falarem, a fazerem ligações. E nós somos surdos, como nós vamos fazer isso? Então, às vezes você precisa que outra pessoa se passe por você para que você consiga acesso.
Ou às vezes você não é chamado, por exemplo, no aeroporto, né? Porque não existe esse acesso com a língua de sinais, então muitas vezes você perde o voo. Então, quando as pessoas utilizam, por exemplo, ferramentas como WhatsApp, como videoconferência, como videochamadas, aí esse excesso fica muito maior. A Débora diz, eu vou complementar o que disse a Mariane. A tecnologia, ela tem oferecido muitas facilidades para as pessoas surdas, por exemplo, através do WhatsApp, mas mesmo assim a cultura de que a ligação é mais importante ainda permanece. Então, eu acho que é importante que se veja também as especificidades das pessoas. E, claro, se levando sempre em consideração as condições de cada sujeito, é que se deve, então, trabalhar e não exigir que esse sujeito, nessa condição, se utilize de uma outra forma de comunicação, como utilizar a ligação. Então, a gente precisa que as pessoas elas parem também para dar a atenção e não ter uma pressa maior, né? Uma ansiedade que não conseguem se comunicar e aí desistem, por exemplo. Mas voltando um pouquinho ainda da lei que passou batido, e que tem a ver com, talvez, com preconceito, esta lei, por exemplo, não ampara em que algumas empresas, instituições, né, tenham um profissional da área que possa dar essa orientação e facilitar o acesso de vocês em bancos, por exemplo, em aeroportos, etc. Existe, mas são poucos os lugares que de fato aplicam a lei. Porque a comunidade surda, ela começa a entrar, por exemplo, no Ministério Público com demandas, com solicitações, né? Por exemplo, o Enem é uma vitória que nós temos hoje, fruto de toda a luta e cobrança para que o Enem fosse traduzido em Libras. Então, isso é uma organização que foi feita pela própria comunidade surda. Então, e causou um grande impacto, de fato, na sociedade, né? E exigindo também que fosse possibilitado acesso a todos os surdos, né, em língua de sinais. Bom, agora eu queria falar um pouquinho de recursos digitais, né, para quem utiliza a internet. O que tem aí de, pelo menos, de útil para vocês, agora que a internet, né, há todo o acesso, né, de plataformas digitais, como é que está a modernização em termos de acesso à internet? A tecnologia, na verdade, ela surge para nos facilitar em muitas coisas, porque eu que tenho família que mora longe, eu consigo me comunicar com eles através do WhatsApp, videochamadas. Então, eu consigo utilizar a minha língua com a minha família e também os meus amigos surdos conseguem se comunicar comigo também através das videochamadas. E a minha família sabe língua de sinais e isso é muito bom, isso nos causa uma grande alegria. Mariane diz, temos alguns aplicativos como o Rentalk, por exemplo, o Prodef, que são aplicativos criados para tradução. São sites que trazem, por exemplo, o português e trazem um avatar também, que passa o texto para a língua de sinais. Logicamente que não tem uma precisão, né, nessa tradução, assim como seria uma tradução humana. Mas são ferramentas que auxiliam, sim, nesse processo, né, que estão caminhando para auxiliar e facilitar a vida, melhorar a qualidade de vida dos surdos. E com relação à tradução, que já existem esses aplicativos, logicamente que nós temos alguns problemas, assim como teríamos se formos falar do Google Tradutor, porque é diferente, obviamente, de um tradutor ou de um intérprete de fato, né? Porque o profissional, ele é um profissional que vai conseguir compreender melhor, né? Que vai trazer todas as especificidades daquela língua, né? Diferente do aplicativo. Muito bem, fechando então este segundo bloco, hoje estamos falando sobre Libras, Língua Brasileira de Sinais,
uma ferramenta de acessibilidade e inclusão social de surdos. Nossas convidadas são as professoras Débora Campos e Mariane Stampfel, do Departamento de Língua Brasileira de Sinais da UFSC. A seguir, a inclusão de pessoas surdas no ensino e no mercado de trabalho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.